dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 19 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar das regras da Anatel para o limite de dados da internet fixa, data da WWDC 2016, podcasts no Google Play Music, processos contra o Google, 3D Touch e emojis redesenhados do Android N, Facebook imparcial nas eleições americanas, fãs processando o Kanye West, mais um comercial do Apple Music com a Taylor Swift, pesquisa sobre o Spotify no Brasil e dados de mercado de streaming de música no mundo e um jornal alemão falando sobre o carro da Apple. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o carro da Apple. De acordo com um jornal alemão chamado Frankfurter Allgemeine Zeitung, a empresa tem uma base de operações em Berlim, na Alemanha, e por lá existem entre 15 e 20 especialistas trabalhando no projeto. O jornal diz que essa equipe é composta por homens e mulheres com experiência em diversos campos relacionados ao mercado automotivo, como por exemplo engenharia, software, hardware e vendas, e reafirma que a Apple está desenvolvendo um carro elétrico. Eles dizem ainda que a Apple vem investigando o mercado de carros compartilhados, tipo aquele serviço Drive Now da BMW que eu comentei aqui dia desses. Por fim, eles dizem que existe uma chance bem grande do carro ser fabricado na Áustria, ali do lado da Alemanha, por uma empresa canadense chamada Magna. Eles dizem que a chegada dele no mercado está prevista para acontecer entre 2019 e 2020. Agora eu vou falar sobre o streaming de música. Primeiro, a Federação Internacional da Indústria Fonográfica publicou um relatório retratando o desempenho do mercado em 2015 e eles disseram que pela primeira vez a arrecadação com transmissão de música online foi maior do que a arrecadação de vendas de música. Por conta desse aumento, que foi de 45,2%, o mercado ganhou 3,2% a mais do que no período anterior. No relatório, que se você quiser ler tem um link para ele aqui na descrição do episódio, eles dizem ainda que as vendas digitais de música corresponderam a 45% das vendas totais, enquanto as vendas físicas ficaram com 39% da grana. Ainda sobre esse mercado, ontem pintou lá no site Brainstorm 9 um post que diz que o Spotify publicou, em parceria com uma empresa chamada TNS Global, uma pesquisa a respeito do mercado brasileiro. De acordo com eles, caso o Spotify fosse uma emissora de rádio baseada em São Paulo, ela seria a quinta maior, atrás da Jovem Pan, da Band, da 89 e da Mix FM nessa ordem. Os dados apontam ainda uma mudança nos hábitos da galera, que passou a ouvir rádio só no carro, enquanto agora escuta música por streaming durante outras atividades, como por exemplo enquanto fuça na internet, faz exercício ou estuda. E como já era de se esperar, quem usa o Spotify é um público mais jovem, mais antenado e com uma renda familiar mais estável. E já que eu falei de streaming de música, eu vou dar duas notícias relacionadas ao Apple Music. Primeiro, eu vou falar de mais um comercial que conta com a Taylor Swift para promover o serviço. Não faz muito tempo saiu um comercial que mostrava ela levando um tombo da esteira porque ela tinha ficado empolgada com a música que ela estava ouvindo, e dessa vez o vídeo mostra ela escolhendo uma música para tocar enquanto ela se prepara para sair. Aí ela se empolga de novo e fica pulando e dançando de cá para lá enquanto ela passa a maquiagem. O comercial termina com ela jogando um rímel no chão como se ela estivesse largando o microfone, em alusão àquele termo drop the mic que eu expliquei aqui dia desses. A outra notícia relacionada ao Apple Music diz respeito ao mané do Kanye West, que está sendo processado de novo, dessa vez pelos próprios fãs, depois que ele disse que só ia lançar o álbum dele no Tidal. Ele falou que nunca mesmo ia liberar o álbum dele no Apple Music ou no Spotify. Aí uma galera assinou o serviço só para poder ouvir o álbum dele e no final das contas não precisou nem de um mês para ele mudar de ideia e liberar o álbum dele para o resto dos serviços. Por conta disso, foi aberto um processo coletivo que diz que os fãs não só foram enganados pela promessa do Kanye West, como também tiveram informações privadas, como preferências musicais e até números de cartão de crédito coletados, tudo como parte de uma manobra para tentar convencer milhões de pessoas a assinarem o serviço a troco de nada. Agora o assunto é o Facebook. Na semana passada, durante a abertura do evento F8 para desenvolvedores, o Mark Zuckerberg aproveitou para criticar o Donald Trump, dizendo que o político e os apoiadores dele estão bem errados em promover mensagens de ódio contra imigrantes, especialmente no momento em que o mundo todo está cada vez mais integrado e misturado. Com isso em mente, agora vem a notícia que eu quero dar. Ontem o Business Insider publicou uma matéria dizendo que o Facebook prometeu que não vai tentar interferir na eleição presidencial americana. Essa promessa veio depois que o site Gizmodo teve acesso a um relatório de perguntas que os funcionários da rede fizeram para o Mark Zuckerberg no mês passado, e uma das perguntas era o seguinte: qual que é a responsabilidade que o Facebook tem para evitar que o Donald Trump seja eleito presidente? Como o Gizmodo não conseguiu descobrir a resposta do Zuckerberg e levando em conta a opinião dele lá na abertura da F8, o Business Insider entrou em contato com a rede para perguntar sobre o assunto. O veículo disse que na resposta, o Facebook afirmou que o voto é a base da democracia e que eles são uma instituição imparcial. Eles querem que todo mundo, os eleitores e os candidatos, usem o Facebook para debater, mas eles não têm nenhuma intenção de influenciar os votos dos americanos. Agora o assunto é o Android N. Quem acompanha o Loop Matinal sabe que o Google já liberou duas prévias da próxima versão do Android para os desenvolvedores e, de acordo com o site Fandroid, pode ser que o Google esteja se preparando para dar suporte a telas com sensibilidade à pressão, para habilitar recursos tipo o 3D Touch do iPhone.
Segundo o pessoal lá do Fandroid, os comandos e a sintaxe de programação dos atalhos de aplicativos que eu cheguei a comentar aqui na semana passada já estão estruturados de um jeito que deixa o terreno bem preparado para essa compatibilidade com sensores de pressão. O pessoal do Fandroid já chegou até a publicar um vídeo que mostra isso funcionando, só que ao invés deles apertarem a tela com força, porque hoje nenhum telefone do Android tem isso, então não ia funcionar, eles fizeram o recurso rodar com um gesto na tela. Para ver o vídeo disso funcionando, é só acessar o link para a matéria deles que está aqui na descrição do episódio. Ainda sobre o Android N, o pessoal do The Verge fez uma matéria que compara os emojis da versão atual do sistema com os emojis que são redesenhados, que vão chegar no próximo Android. Agora, além de alguns emojis de pessoas serem representados por seres humanos de verdade, e não por aqueles smileys gosmentos que tem hoje nos Androids, os emojis que vão continuar sendo smileys gosmentos também ganharam uma repaginada, e agora eles estão mais uniformes, mais simples e um pouco menos estranhos. Para ver a galeria comparando os emojis atuais e os que vão chegar no Android N, é só acessar a matéria do The Verge que está aqui na descrição do episódio. E já que eu tô falando de Android, ontem foram abertos 2 processos diferentes contra o Google lá na Europa por conta de alegações de medidas anticompetitivas. O primeiro processo, aberto pela Comissão Europeia, diz que o fato do Google fazer parcerias com os fabricantes de telefones e com as operadoras para embutir aplicativos no sistema faz com que o mercado de aplicativos saia prejudicado e não consiga crescer num ritmo sustentável. Já o segundo processo foi aberto pela gigante News Corp, que é dona de várias editoras de livros tipo HarperCollins, é dona de dezenas de jornais e revistas no mundo inteiro, é dona de estúdios de rádios, TVs, da Fox, por exemplo, e segundo a Bloomberg, a News Corp abriu esse processo contra o Google porque a combinação entre o sistema de busca deles e a ferramenta Google News faz com que os usuários não precisem mais ir no site dos veículos, que muitas vezes oferecem conteúdos pagos, já que o Google extrai essas informações desses lugares para entregar para os usuários de graça. Agora eu vou dar uma notícia bacana, em parte para quem gosta de podcasts. Ontem o Google finalmente levou para a plataforma Play Music a categoria de podcasts, o que era uma coisa que já vinha circulando por aí desde outubro do ano passado. Mas por que eu disse que essa notícia era bacana em parte? Então, é porque por enquanto os podcasts só vão ficar disponíveis nas lojas dos Estados Unidos e do Canadá, e por isso tanto os usuários de outros países quanto criadores de podcasts de outros países vão ter que ficar vendo a brincadeira de fora, ou então vão ter que fingir que eles são americanos ou canadenses para poder tirar proveito da novidade. De qualquer forma, é bacana ver que o Google finalmente adotou os podcasts como um meio válido de consumo de informação e entretenimento, e o negócio agora é torcer para não levar muito tempo para eles deixarem os outros países também participarem da festa. Completando o anúncio da novidade que chegou pela metade, o Google disse que os podcasts só vão ficar disponíveis pela plataforma web do Play Music por enquanto e que eles devem chegar em breve para o Android. Agora eu vou falar da WWDC, que é a conferência anual para desenvolvedores que a Apple promove tradicionalmente em junho lá em São Francisco. A data certa do evento para esse ano ainda não tinha sido confirmada, apesar de haver rumores de que ela aconteceria na segunda semana de junho, mas ontem o pessoal do 95Mac descobriu que ao perguntar para a Siri quando que ia ser a WWDC, ela já respondia que a conferência ia acontecer entre os dias 13 e 17 de junho. Ontem, quando surgiu essa informação, muita gente entendeu que esse foi mais um deslize da Apple, que acabou errando e fez a Siri divulgar isso antes da hora, mas na minha modesta opinião, isso de acidente não teve nada e não passou de um jeito curioso que a Apple encontrou para confirmar a data do evento, pra galera já ir se preparando, comprando passagem, reservando hotel e tudo mais, e ao mesmo tempo já dá uma dica de que a Siri vai receber uma atenção importante e bem necessária nas próximas versões do iOS e quem sabe do macOS. E por último, ontem a Anatel finalmente resolveu se pronunciar a respeito de toda essa confusão que apareceu por conta do limite de dados da internet fixa. O que eles fizeram ontem foi publicar uma série de regras e determinações que as operadoras vão ter que cumprir caso queiram implementar a franquia de dados, a exemplo do que acontece com os planos de celular. De acordo com as novas regras, as operadoras vão ter que mostrar claramente nos anúncios delas quais são os limites de dados para os planos. Essas informações vão ter que ficar tão legíveis e com tanto destaque quanto as informações de preço e de velocidade. Outra coisa que a Anatel determinou é que as operadoras vão ter que esperar 3 meses antes de implementarem os limites e que até lá elas vão ter que disponibilizar ferramentas que permitam que os clientes consigam medir e acompanhar o uso de dados. Feito isso, as operadoras vão poder escolher entre diminuir a velocidade, cobrar um extra pelo excedente de dados ou suspender a conexão até o mês seguinte. Se você quiser ler com mais detalhes a determinação da Anatel, que foi publicada ontem no Diário Oficial, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. Já se você quiser ler mais a fundo a respeito desse tema, o Jean Prado, do Tecnoblog, publicou uma entrevista bem interessante com o Rafael Rios-Chaya, que é advogado e especialista em direito eletrônico, e a entrevista cobre várias questões de vários ângulos a respeito desse assunto, como por exemplo quais são os direitos dos clientes, como o pessoal pode recorrer contra essas novas medidas, se está dentro da lei, e por aí vai. Em meio a tanta informação errada ou pela metade que vem circulando por aí em relação a esse tema, eu recomendo que você separe uns minutinhos do seu dia para ler essa entrevista, porque ela traz umas informações bem importantes para ajudar a levar toda essa discussão para a direção certa. É
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!